A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre acolhimento emocional no Ministério com Criança. Essa aula vai ter duas partes, então essa é a parte 1, que nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula impactou a tua vida, deixa o teu like, torna o nosso canal mais relevante. É muito bom estar com você e conversar um pouquinho, compartilhar um pouco da nossa experiência no Ministério Infantil. Eu trabalho com criança desde o ano 2000 e há 8 anos estamos numa comunidade trabalhando com crianças em situação de risco. E quando você trabalha com essas crianças, principalmente essas crianças de famílias que não têm uma boa estrutura, você vai perceber que o trabalho no Ministério Infantil não se constitui apenas em reunir as crianças na igreja para dar uma aula bíblica, mas você vai notar uma grande carência, uma grande necessidade na área emocional dessas crianças. Então é muito importante para quem está no Ministério com Crianças compreender que o papel do trabalho no Ministério não é apenas cantar um louvor no culto e despedir essas crianças ou dar uma aula na sala da Escola Bíblica Infantil, mas é muito importante nós conhecermos um pouco sobre acolhimento emocional. E quando eu falo de acolhimento emocional, é bem importante você entender os sinais que as crianças vão dar. Muitas vezes a criança não vai dizer para você: tio, eu estou com um problema em casa, estou precisando de um acolhimento, estou precisando de alguém que me ouça. Mas muitas vezes ela vai dar alguns sinais velados e esses sinais vão te fazer compreender que essa criança está precisando do acolhimento. Então o objetivo desse curso é te dar uma base muito boa para você conhecer essas necessidades, é despertar no teu coração o desejo de se aprofundar na área do aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, para que você possa ajudar os teus alunos, ajudar as tuas crianças nesse ministério. O nosso curso, ele está dividido em 4 aulas. Nessa primeira aula você vai aprender um pouquinho sobre a importância do acolhimento emocional no Ministério com Crianças. Na segunda aula nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de crianças que chegam ao Ministério Infantil e necessitam do nosso acolhimento. Muitas vezes nós olhamos e pensamos as crianças são todas iguais. Não, existem crianças com necessidades emocionais diferentes no teu Ministério Infantil que precisam ser acolhidas. Então você vai aprender a identificar um pouco disso. Na terceira aula nós vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento emocional da família. Muitas famílias dentro da igreja local, elas estão precisando de ajuda, precisando de alguém que olhem para elas com um olhar diferente, que façam diferença realmente na vida dessas famílias. E eu costumo dizer que o Ministério Infantil, muitas vezes, para ajudar uma criança, ele vai ter de ajudar toda uma família. Então, na lição 3, você vai aprender um pouquinho sobre o acolhimento emocional dentro da família da criança. E na lição 4 nós vamos dar alguns princípios básicos sobre o acolhimento emocional. Então nós vamos conversar com você um pouquinho sobre esse princípio básico, como eu faço esse acolhimento, o que eu preciso fazer, como é que eu trato a minha criança. Então é isso que você vai aprender durante o curso. Não desista, invista tempo, esse aprendizado vai transformar a tua maneira de encarar o Ministério Infantil e de encarar as crianças. Então isso é muito importante. Pastor, por que você trabalha com acolhimento emocional? Como eu disse para vocês, eu trabalho com crianças em situação de risco. E nós percebemos, principalmente aqui no nosso núcleo familiar, que muitas crianças elas se sentem abandonadas pela família, rejeitadas pela família. Muitas delas não têm atenção. Então elas vêm para nós com essa grande carência emocional. E nós começamos a perceber que é necessário trabalhar nesse acolhimento para que essa criança não desenvolva um caso de depressão, um caso de ansiedade, automutilação. Nós já trabalhamos com crianças com automutilação, saber lidar com a culpa. Eu me lembro que nós temos um projeto de futebol e nós estávamos conversando com uma criança de 10 anos e ele começou a falar sem dizer.
Então ele começou a falar das suas dificuldades e nós descobrimos que essa criança estava vivendo um processo de divórcio dos pais, ela se sentia muito culpada por isso, então ela estava vivendo uma crise emocional e precisando de alguém que a ouvisse, que a ajudasse. Então isso é muito importante. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, que está no Ministério Infantil, ainda não parou para pensar nesse assunto. Talvez no teu grupo de criança, tem criança começando a se mutilar, tem criança vivendo crise de ansiedade, tem crianças agressivas por causa de uma crise de falta de atenção. Então nós queremos te ajudar a compreender essa necessidade. Então por isso é muito importante você ir até o final, assistir as 4 aulas, não só pensar num certificado, mas pensar num conhecimento que vai transformar a tua maneira de trabalhar com as crianças. Nunca houve dentro do Ministério Infantil uma necessidade tão grande de pastores de criança como nesses últimos dias. Pessoas que abram o coração, que olhem para as crianças de uma maneira diferente. Então esse curso ele vai mover muito a tua vida, ele vai trabalhar muito sobre isso, sobre essa missão que nós temos com as crianças, de acolhê-la, de dar atenção, de dar carinho, de ajudar elas a lidar com sentimentos que muitas vezes elas não sabem como lidar com os sentimentos que estão vivendo. Então nós queremos te ajudar muito nesse curso a trabalhar tudo isso e te ajudar realmente a fazer diferença, ser algo diferente na vida das tuas crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do acolhimento emocional no Ministério de Crianças. Então, dentro do Ministério Infantil, muitas vezes quem está trabalhando com as crianças, seja o líder, seja o professor de criança, se esquece da grandiosidade da missão que Deus colocou em nossas mãos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, não desista do teu chamado, não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus te chamou para fazer diferença na vida das crianças. Talvez você está se sentindo incapacitado, talvez você está se sentindo menosprezado, talvez você sente que não tem ajuda de ninguém, mas Deus está neste momento falando ao teu coração. Existe um grande projeto de Deus aonde você está para fazer diferença na vida das crianças. Então, quando eu falo de Ministério Infantil, muitas pessoas pensam, Ministério Infantil trabalhar com a criança ali na salinha, fazer um ensaio de um louvor no culto à noite. Ministério Infantil é muito mais, é alcançar o coração da criança, mostrar para ela que alguém a ama. Ministério Infantil é olhar para a criança e dizer, olha, eu acredito em você, eu creio que Deus tem um projeto na tua vida e eu estou aqui para te ajudar a viver esse projeto de Deus. Ministério Infantil é olhar para a criança e dizer para ela, olha, você não está sozinha. Talvez o teu pai, a tua mãe não olhe para você com carinho que você está procurando, mas o tio, a tia do Ministério Infantil está aqui para te acolher, para te ouvir. Então, o Ministério Infantil é algo mais. Então, quando eu falo de Ministério Infantil, o primeiro ponto que você vai encontrar na tua apostila é sobre o pastoreio de criança. Nós fomos chamados para pastorear criança, para sermos pastores e pastoras de criança. Pastor, mas eu não tenho uma credencial da igreja dizendo que eu sou pastor, eu não tenho uma credencial da igreja dizendo que eu fui chamado para o ministério pastoral, mas eu quero te dizer que quando você olha para as escrituras sagradas, primeira coisa que você tem de aprender que há diferença, existe a função pastoral, existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que o ministério da tua igreja olhou para ele, olhou para ela e separou ele ou ela para a função pastoral, para pastorear a igreja local, para conduzir o rebanho de Deus na cidade que você está. Então essas pessoas, elas têm o cargo pastoral, elas receberam um cargo para pastorear o rebanho.
mas nós temos também a função pastoral. Pessoas que foram chamadas por Deus para estar com a função de pastor, cuidando de um rebanho, cuidando de um grupo, recebeu essa responsabilidade de cuidar, porque pastorear, a gente vai ver mais na frente, que é cuidar. Então você, meu irmão, você, minha irmã, seja professor de ministério infantil, seja líder, seja professora, seja auxiliar, você recebeu a função de pastor, você recebeu de Deus uma missão de cuidar das crianças, de levar as crianças o amor, o carinho que elas tanto precisam. Então nós precisamos entender que, embora não temos o cargo pastoral, nós temos dentro do ministério infantil a função de pastores de crianças, de realmente cuidar das crianças, de realmente levar às crianças o carinho, a necessidade que elas têm, ouvi-las no momento de aflição, cuidar delas, orientá-las para que elas não sejam enganadas, para que elas não sejam seduzidas pelo mundo. Então nós estamos na função de pastor. Então nessa primeira parte eu quero que você tenha muito claro isso. Existem pessoas que têm cargo de pastor, ele recebeu do ministério o cargo de pastor. Nós no ministério infantil, seja o líder de criança, seja o professor de criança, seja o auxiliar, nós temos a função de pastor, então nós estamos pastoreando na função de pastor. Então entenda isso, você foi chamado por Deus para fazer diferença na vida das crianças, do grupo de crianças da igreja local ao qual você está. Deus te chamou para ser um instrumento dele, para abrir o coração para essas crianças, para buscar conhecimento, para ajudá-las nos momentos difíceis e, mais importante, para conduzi-las a Deus, para levá-las a conhecer a palavra, a conhecer Deus, a conhecer a salvação em Jesus Cristo. Então nós estamos na função de pastor para cuidar desse pequeno rebanho que Deus nos deu para podermos ajudá-los nas suas dificuldades. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12, Centro de Treinamento Barak. Estamos à disposição para te ajudar naquilo que você precisar. Não se esqueça, tem a parte 2 dessa aula, nós vamos conversar um pouco mais sobre o pastoreio de crianças e depois você vai ter as outras aulas. O importante, nós lembrarmos você, nessa aula, na parte 2, você vai ter uma senha. Anote essa senha, envie essa senha para nós e nós vamos te enviar totalmente de graça um PDF preparado, abençoado para abençoar a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.